você vai estar ganhando na moeda forte. Então o teu poder de compra ele é muito maior, as possibilidades de migração elas são muito maiores. Tem muita gente que pergunta assim, Daniel, é muito difícil ser contratado numa feira de emprego? E a resposta nesse caso é depende, né? Porque depende de muitos fatores. Mas se você faz o planejamento correto, como o Matheus falou aqui, se você entende o processo de contratação, se você entende como preparar um currículo, como preparar essa cover letter, cara, esse processo ele fica muito mais simples. O processo de qualificação de um perfil, antes de você sair tentando aprender inglês, aprender francês, existe algo que acontece antes disso, bem antes disso, que é isso de entender o teu perfil. O que adianta você sair aprendendo francês porque você acha mais legal, sendo que para a vaga que está disponível para a tua área, talvez o melhor seja o inglês. E o que adianta você tentar aprender inglês se às vezes a melhor opção pode estar no Quebec, pode estar em New Brunswick, pode estar em uma província que é bilíngue, o Canadá é bilíngue. Então, isso é importante de entender. Existem diferenças entre o currículo brasileiro e o currículo canadense. E essas diferenças elas devem sim ser levadas em consideração dentro desse processo de execução. Se a gente falar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas perguntando sobre dificuldade, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. É muito difícil você sair do Brasil contratado? É muito difícil. É uma coisa que às vezes as pessoas acham que é até utópico. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa ou um dos nossos mentores, quando atendem um mentorado, a primeira coisa quando a gente fala de uma oportunidade de emprego, eles vão dizer assim, mas isso aí talvez, não sei, eu acho que não é. Porque se tu for pensar na lógica, é uma empresa canadense que está contratando um estrangeiro, pagando todo o processo para a pessoa ir trabalhar lá. E por mais que pareça contraditório, isso tem muita oportunidade nesse sentido. Tem muita empresa que está fazendo isso, né? Então, em que sentido, ou se alguém perguntasse para ti assim, a pessoa que está participando do podcast perguntar, é muito difícil realmente para mim eu ir contratado? O que tu responderia para alguém que te fizesse essa pergunta? Com outra pergunta, eu perguntaria para ela qual é a profissão dela. E se foi fácil para ela saber tudo que ela sabe hoje, ou chegar onde ela está hoje. Se eu perguntar, por exemplo, para um engenheiro, lá no início, foi fácil você se tornar um engenheiro? Ele vai dizer, não foi. Mas se eu perguntar para ele hoje o processo que você desenvolve, o teu trabalho, a tua profissão que você executa, é mais simples? Ele vai me dizer que é, porque conhecimento e prática tornam as coisas mais simples. E não existe nada fácil, não é fácil migrar, não é fácil mudar de vida. Existem programas ou caminhos que são mais acessíveis? Existe. Agora, o caminho que as pessoas mais acham que é o fácil é o mais difícil. Por exemplo, a gente tem empresa em Portugal também, trabalha com imigração para Portugal. E muita gente acha que por Portugal não precisar de um visto, você vai como turista e faz uma manifestação de interesse. Para muita gente esse é o caminho mais fácil, mas é o mais difícil para quem conhece. É o mais burocrático, é o mais enrolado, é o que a pessoa mais sofre. Porque ela não vai ter direitos por 2 anos, entendeu? Mas as pessoas dizem assim, eu comprei minha passagem de ida e minha passagem de volta, mas nunca mais vou voltar. Porque as pessoas acham que estão fazendo uma escolha assertiva. Mas esse é um conhecimento errado. A forma que às vezes a gente acha por falta de conhecimento que é o mais fácil, vai ser o mais difícil lá na frente. Se tu for pensar na imigração nesse formato, tu acha que ela se torna uma imigração rápida, não segura, mas mais rápida e com menor investimento, digamos assim, né? Só que quando tu chega lá, tu tem uma série de custos que tu não sabe quando tu vai, e tu deixa de receber valores no mercado de trabalho, porque uma empresa portuguesa, por exemplo, se tratando de Portugal, ela te contrata, mas muitas vezes ela não vai dar o mesmo salário que ela daria para alguém legal, porque tu já tá numa situação de depender de alguém te contratar tu estando ilegal, né? Então, muitas vezes, assim, os direitos trabalhistas, inclusive, eles são infringidos,
O teu direito de salário, muitas vezes, ele não é mantido também, né? Então, tem uma série de coisas É, aí mesmo que... que uma pessoa ela migre através disso e faça uma manifestação de interesse, se você faz isso antes e vai de maneira consciente, é uma coisa. Entende? Se você Exatamente. planeja antes, sabe quais vão ser os caminhos, o que, que você vai. É uma história. Agora, o cara que compra passagem sem antes ver o que de fato ele vai precisar fazer, cara, isso para mim é um grande erro porque a gente acompanha de perto, né? A gente vê de perto a realidade de muita gente que escolhe esse caminho. Infelizmente, não é um caminho muito interessante. Legal. Bom, falando agora um pouco sobre essa oportunidade, sobre a oportunidade de uma feira de emprego, por exemplo, e dessa contratação, como a gente falou, de uma empresa canadense estrangeira contratar um estrangeiro para ir lá para contratar. Por que que isso existe? Por que que existe a imigração? Por que que existe o visto de trabalho? Por que que existe essa demanda, essa necessidade de uma empresa contratar um estrangeiro e ela ter a necessidade de... Porque uma empresa, ela não vai sair fazendo custos à toa. A empresa, ela na verdade investe para algo que dá lucro para ela. Esse é o negócio do capitalismo e uma empresa, ela geralmente é capitalista, né? Então a empresa canadense, ela não é diferente disso. A lógica dela é a mesma. Eu vou fazer um investimento para ganhar dinheiro. Mas onde é que eles estão ganhando nisso? Por que que isso acontece? Por que que eles têm que realmente contratar estrangeiros para trabalharem na empresa, por exemplo? Ora, tem empresa fechando porque não tem profissional, tem restaurante que fecha por falta de chefe de cozinha, falta de auxiliar de cozinha, de pessoas para de fato trabalhar e exercer a profissão. Então as empresas elas fecham, por quê? Porque não tem gente, diferente de outros países do mundo que não tem profissionais, que tem profissionais, mas que não tem emprego, que é o caso do Brasil, né? O Brasil você tem muita gente desempregada porque existe um fator econômico que, além de ser mundial, se agrava por outros motivos ao longo de décadas no Brasil. Então, isso são questões que a gente tem que levar em consideração. A gente está falando de um dos países mais fortes economicamente no mundo. A gente está falando de um dos países mais estáveis economicamente, que é o Canadá. O Canadá ele é um país estável, né? E que você não tem uma variação de moeda, por exemplo, diariamente, como acontece no Brasil em relação às moedas mais fortes. Uhum. Né? A primeira coisa que uma pessoa ela vê quando ela pisa fora do Brasil e mexe com euro, mexe com dólar, cara, que não vale nada. Né? O real ele não vale. Hoje você vai comprar mil euros, são quase 6.000 reais. $1.000, poxa, são quase 5.000 reais. Uma Então, desvalorização muito grande, né? é isso. E é importante que o dólar canadense é mais barato. Tu tava Caiu um falando... monte agora, caiu muito o dólar canadense, é verdade. Aham. Então, para quem está planejando migrar, esse é um bom momento. Tem O muita gente dólar que nem caiu sabe muito, disso, né? caiu Que o mais dólar... de R$ 1 o dólar, ou Tem quase R$ 1. Tem muita gente que não sabe disso também, que o dólar no Canadá ele é diferente. Então, o Canadá ele não vai usar uma moeda, ele não vai usar o dólar americano. Ele tem um próprio dólar canadense, porém um dólar também estável, né? Então tem essa estabilidade e essa força de mercado. Geralmente ele está um real mais baixo, mas em média do que o dólar americano, comparando com o real. E falando sobre essa questão da valorização, tu acabou de dizer também, tu comprou um AirPods lá no Pro por $140. A gente está falando que isso é o quê? Menos do que 10% de um salário mínimo. Aqui no Brasil, se for contratar o mesmo fone de ouvido da Apple, um AirPods Pro, tu vai pagar 2.100, 2.200 talvez. É o dobro, né? De um salário mínimo. É o dobro de um salário mínimo, exatamente. Então, se tu for considerar uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que trabalhar 2 meses para comprar um fone que, sei lá, em 10 dias talvez, não é esse cálculo, mas em poucos dias de trabalho, em esforço de trabalho, considerando aqui, ela compraria. Então essa é a diferença do poder aquisitivo de uma moeda forte, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Top demais. Bom, e agora falando um pouco sobre... A gente falou um pouco sobre isso num outro episódio, mas o que motiva, então, uma pessoa... A gente falou sobre o que motiva uma empresa a contratar um estrangeiro. O que motiva um brasileiro
a querer ser contratado, então, por uma empresa estrangeira? Bom, aí quem está nos assistindo pode responder melhor, né? Porque qual é a motivação? O que a gente vê é busca de mais qualidade de vida, poder de compra, fugir, por exemplo, da falta de segurança. Tem gente que paga muito caro mesmo, né? Por uma... muito caro mesmo por escola para filho. Então, por exemplo, vai pagar o que no Canadá seria gratuito, de graça, você ter acesso à educação, a direitos sociais. No Brasil você paga muito. Então, por exemplo, você paga muito caro por plano de saúde, você paga muito caro por escola dos filhos. E isso tudo você não tem no Canadá. Às vezes as pessoas dizem, poxa, mas é caro migrar. Caro, às vezes, é levar a vida que você leva hoje. Só que, claro, você não sente. Por exemplo, você tem um carro de, sei lá, 100 mil reais no Brasil, que ele vai custar 30 mil no Canadá. Entende? E você vai estar ganhando na moeda forte. Então, o teu poder de compra ele é muito maior. As possibilidades de migração, elas são muito maiores. Então, cada pessoa que está participando com a gente precisa dizer o que faz mais sentido de fato, né? O que de fato ela motiva ela a migrar.